E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast dessa quinzena. Me chamo Lucas Ribeiro e o tema do episódio de hoje foi decidido por vocês. Coloquei umas enquetes no canal do YouTube, podcast Sessão às 6, e no Instagram, @Sessão às 6, e de todos os filmes, Guerreiras do K-Pop ou K-Pop Demon Hunters, de longe foi a mais votada. Então bora falar desse recente lançamento da Netflix que conquistou a internet nas últimas semanas, avisando aos que ainda não assistiram que teremos spoilers no papo de hoje, tá bom? Então fiquem ligados. Talvez o episódio seja mais curto essa semana, muita correria nesses últimos dias, então talvez não dê pra discutir tudo. E fiquem à vontade também para mandar as impressões de vocês do filme nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição. Sempre fico de olho no que vocês mandam, beleza? Bora começar então com a sinopse. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop, Rumi, Mira e Zoe, usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais. É dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhams. Não sei se pronunciei certo, mas Maggie e Chris são os diretores desse filme e ele já está disponível no catálogo da Netflix. Olha, esse filme não podia ter lançado numa hora melhor pra mim. Eu nunca fui muito de ouvir K-pop, mas dos últimos meses pra cá, eu tenho escutado bastante Blackpink, aquele grupo maravilhoso que eu imagino que muitos de vocês conheçam. E escuto só as mais famosas, assim, não virei fã número 1 de saber todas. Mas por que eu tô falando isso? Porque me surpreendeu como as músicas desse filme aqui me lembraram as que eu escuto de Blackpink. Ritmos parecidos, bem elétrico, um pop com eletrônica muito gostoso. Então Guerreiras do K-Pop não podia ter lançado numa hora melhor pra mim. Realmente acho que quem gosta de Blackpink ou K-pop no geral deveria pelo menos dar uma chance pra esse filme. E o melhor é que eu nem sabia da existência desse filme, até todo mundo começar a falar super bem, nossa, você tem que assistir e tudo mais, é incrível e não sei o que. Não sei vocês, até então eu tava completamente fora do meu radar e que bom que eu dei uma chance, é ótimo. É um filme de muita personalidade, tem uma veia artística que faz tempo que eu não via, a qualidade da animação é excelente. Amo filmes que não tem medo de serem extremamente coloridos, de deixar os personagens, as cenas separadas por cores, associar com as músicas que elas cantam, as roupas que elas usam, até a cor do cabelo. Esse filme é um grande arco-íris em termos de paleta de cores. E eu amei. Não significa que é exagerado ou que traz uma identidade poluída, mas ao invés disso, ajuda mesmo a vender a ideia de que é uma história épica e sobrenatural envolvendo demônios do submundo e mais outras coisas. Inclusive, falando como uma pessoa que não assiste anime há anos, ver traços de animação japonesa aqui foi muito legal. Eu sei que K-pop é da Coreia, tô falando mais das escolhas criativas visuais, que lembraram alguns animes que eu assistia quando eu era criança. Toda vez que as personagens demonstravam alguma emoção intensa, a animação já retratava isso ao extremo. Quando estão morrendo de fome, quando viram aquela boy band pela primeira vez, dos caras bonitos, os olhos brilhando, né? Mesmo não sendo exatamente anime, você vê a influência na qualidade da animação ao longo da história. Até nas cenas de luta, é muito bacana mesmo. Por falar nisso, mesmo a animação me lembrando visualmente os animes que eu assistia quando era mais novo, Guerreiras do K-Pop me lembrou muito de outros filmes e séries que com certeza vocês devem ter assistido. Muito provavelmente, enquanto vocês assistiam o filme, alguma outra animação vinha em mente. Pra mim, as personalidades das protagonistas são idênticas à das meninas superpoderosas. A ideia também delas serem jovens guerreiras com um senso fashion, né, que não usam sempre a mesma cor, me lembrou bastante a dinâmica das Três Espiãs Demais, até nos cenários sempre muito coloridos e inventivos. E não tô dizendo que isso é ruim não, tá? Pra um filme dos dias de hoje ser comparado com Três Espiãs Demais e as Meninas Superpoderosas, quer dizer que você tá em ótima companhia. São boas referências. E não acredito que o filme seja só isso, não é uma cópia dessas produções, mas traz os melhores elementos dessas séries que marcaram gerações, ao mesmo tempo que tem muita personalidade, uma dinâmica divertida que é do próprio filme mesmo, e funcionou, é um sucesso, então crédito aos criadores por isso.
Um outro ponto importante de trazer é que, por muito tempo, Hollywood tinha esse hábito de que, para que uma personagem feminina seja forte ou interessante num filme de ação e aventura, ela necessariamente teria que ter um perfil mais masculino. Ser mais bruta, agressiva, fria e se desassociar de qualquer traço de característica feminina, né? Temos sim filmes que fogem dessa rota, mas por muitos anos os roteiristas, na maior parte homens, tinham esse hábito de que o melhor jeito de dar vida a uma personagem feminina seria retratando como se fosse um homem. E essa é outra questão que Guerreiras do K-pop traz muito bem. É muito bom ver uma dinâmica entre as personagens de sororidade em que elas se apoiam e se ajudam. São super femininas e dessa vez questões como vulnerabilidade, sensibilidade, saber ou tentar se expressar emocionalmente não são vistas como algo banal ou então inferior, sabe? Não que tenha algo de errado em mulheres com traços considerados masculinos, óbvio, mas é tudo de bom você ver em um filme com protagonistas super competentes e realísticas, expressando emoções como eu e você, e isso não as deixando menos interessantes ou capazes de forma alguma. A história não é menos interessante por causa disso, o que é ótimo, e espero bastante que o sucesso desse filme sirva de exemplo e inspiração para Hollywood nos filmes futuros. Agora, uma questão que preciso muito falar com vocês é que a essência do filme são as músicas, né? Eu já devo ter falado várias vezes que eu amo escutar músicas de filmes musicais. O Rei do Show, Encanto, vez ou outra vira minha personalidade inteira. E olha, tá super sendo o caso aqui. Desde que eu assisti o filme, tenho escutado direto as músicas das Huntrix. Me atraiu 1000 vezes mais do que as músicas daquela boy band lá, dos Saja Boys. Golden, Take Down e How It's Done. Tô escutando assim direto. Foi o que falei, é a vibe das músicas de Blackpink que eu já tava escutando antes. E nossa, é extremamente viciante. É a batida, a letra, dá muita vontade de dançar. Eu amo quando os filmes mostram bandas fictícias, mas que as músicas são tão boas que você realmente pagaria pra assistir um show na vida real. E é super o caso aqui. Se fosse uma possibilidade, eu super iria pra um show das Huntrix. Provavelmente seria Os Olhos da Cara, né? Mas a gente daria um jeito. Já já a gente fala das dubladoras, mas pelo que eu vi, elas são cantoras super profissionais. Não conhecia o trabalho delas e isso fez toda a diferença, né? Por falar em música, eu achei muito engraçado, só um parênteses aqui, que a tradução da música Soda Pop dos Saja Boys é meu pequeno Guaraná, sabe? Eu amo essas mudanças pra dar uma abrasileirada. Eles podiam só ter dito refrigerante, né? Mas colocaram Guaraná, mano. Quando eu vi na legenda, não me aguentei. Sério, muito, muito bom. Agora, por mais que tenha realmente todas essas questões super positivas, não me importaria se algumas coisas na história fossem um pouco mais caprichadas. Não sei vocês. Como eu falei agora, por exemplo, mesmo algumas referências servirem mais de inspiração, se a gente parar pra pensar, o plot aqui não é muito original. Na verdade, a história você já viu 1 milhão de vezes. A protagonista que é diferente de todo mundo e tem um grande segredo, um segredo que ela acha horrível, que não pode contar pra ninguém porque acha que não vai ser aceita. E no final as pessoas acabam descobrindo e todo mundo aprende a conviver com essas mudanças, né? Aqui no caso com uma amizade mais forte do que nunca, né? Frozen já fez isso, Luca, ambas da Disney, né? É uma narrativa super comum que Hollywood faz toda hora. Repetindo, é um filme divertido, é criativo em alguns momentos, a construção do mundo místico deles é interessante, mas em termos de plot mesmo, assim que você entende a vibe da história, você já consegue ter uma noção boa de como vai terminar. Nesse sentido, não me importaria deles serem mais ousados em tentar um final diferente, por exemplo, com alguma novidade ou revelação. O final quase todo é o que você espera que seja, porque é dentro de um perfil, de um formato que a gente que já consome filmes de Hollywood, né, eu e você, meio que já tá acostumado. Então essa foi uma questão que eu não me importaria deles terem dado uma aperfeiçoada. Ah, Lucas, mas eu gostei. Eu também gostei. É um bom filme, é super divertido, mas vamos concordar que a história principal é genérica, infelizmente. Pelo menos na minha humilde opinião. Uma outra questão também é que
Nos pontos mais originais da história, os pontos que diferenciam mais a história de outras que a gente já viu, das guerreiras precisarem proteger uma barreira mágica, né, criada com o poder da música para impedir que o reino dos demônios invada a Terra, tudo isso. Eu senti falta de saber mais, de mais desenvolvimento. O final desse filme, em especial, é muito apressado. Na história inteira, a gente aprende que as guerreiras foram criadas com a mentalidade de que todos os demônios são maus e eles devem ser exterminados porque todos eles querem invadir a Terra e pegar as almas das pessoas e não sei o que. Quando a Mira e a Zoe descobrem que a Rumi é parte demônio, em pouco tempo, só cantando uma música, de repente tudo tá resolvido. De repente a criação de anos e anos delas deixa de ser um problema e o que importa é a amizade. E assim, não me levem a mal, eu gostei que elas terminaram amigas, é muito importante, eu adorei. Mas depois de cantar uma música, de repente tá todo mundo no spa lá, relaxando. Eu senti falta de uma conversa, de um momento tocante delas conversando sobre as ideologias que foram ensinadas a elas, que é algo que elas vão ter que trabalhar e aprender a mudar com o tempo, né, pelo bem da amizade, que é o pensamento que elas têm desde muito jovem. Enfim, eu sei que é um filme pra todas as idades, super colorido e tudo mais, mas se a gente parar pra pensar, o roteiro traz um dilema moral tão complexo para esses personagens que nem eles conseguem dar o desfecho apropriado que essa questão precisaria, sabe? Achei apressado, não gostei muito do final, justamente por isso. Senti falta delas conversando, né, com aquela mentora que deixou a Rumi na mão e mandou todos esses anos ela esconder a sua verdade. Achei que faltou coisa, sabe? Também teve a questão do mundo sobrenatural lá, aquele mundo espiritual, sei lá, aquele tigre azul, que se eles não falam, eu jurava que era um gato. Me lembrou muito acho que é Chester, de Alice no País das Maravilhas. Teve aquele corvo também, que andava com ele. Uns bichos estranhos, a gente terminou sem conhecer direito. Foi tão aleatório. Então assim, eu senti falta de um contextozinho aqui e ali. Eu acho que teria beneficiado muito esse projeto. Agora vamos falar um pouco mais delas, né? Vamos para a seção dos personagens. Nós temos o trio Rumi, Mira e Zoe. Na dublagem original são interpretadas pelas atrizes Arden Cho, Mei Hong e Yoo Ji-han, respectivamente. Espero ter acertado aí na pronúncia. Que amizade mais gostosa de se assistir. Elas comendo juntas, compondo as músicas, dando apoio quando a Rumi estava com problema na voz. Um exemplo excelente de fraternidade que essas gerações mais novas que não acompanharam as meninas superpoderosas e as três espiãs demais vão agora ter como exemplo. Achei interessante como em pouco tempo a gente conseguiu acompanhá-las ficando mais próximas, né? A relação entre elas, mostrando suas inseguranças umas para as outras, para que elas conseguissem se apresentar estando mais conectadas. E adoro quando em musicais as letras das músicas realmente ajudam quem tá assistindo a conhecer mais de cada uma, né? Em questão de minutos, você já tem uma base boa do passado de cada uma, que uma foi rejeitada pelos pais, que a outra era vista como estranha, com um caderninho de desenhos e anotações. Foi dinâmico, eu gostei. E ainda teve a cena depois delas conversando sobre como o grupo, como a amizade foi um achado para todas elas, por trazer o sentimento de pertencimento, né? Vocês aí têm uma preferida? Eu gostei de todas, talvez mais da Mira, por ser mais sarcástica e desconfiada, mas são muito maravilhosas. E como falei, me surpreendeu muito como cada uma tinha a personalidade exata das meninas superpoderosas. Uma era mais fofinha, a outra era mais agressiva, a outra é mais a líder, a protagonista mesmo, enfim. E suas vozes, quando cantam juntas, então, é muito perfeito, assim. Não tem como ficar melhor do que isso. Agora, rápida menção honrosa aqui pros Saja Boys. De longe, o que mais me chamou a atenção deles foi o design de cada integrante. Eles conseguiram captar tão bem a personalidade de cada um só pelo visual. Tinha um mais fofo com um suéter rosa, outro bem misterioso com o cabelo cobrindo os olhos. E assim, tem bandas assim na vida real. Eu achei muito K-pop isso, foi ótimo. Imagino que quem conheça mais esse universo dos cantores e artistas de K-pop devem ter associado muito mais. Ah, aquele ali é igual ao fulano do BTS. Ah, aquele outro me lembra muito o fulano do grupo tal. Então trazer referências visuais de perfis que a gente facilmente encontra no mundo real foi muito esperto. Infelizmente só o líder do grupo, né, o Dino, se eu não me engano, foi... É Dino ou Dino? Enfim, foi o que teve mais destaque.
a gente acaba não conhecendo cada um, mas fiquei surpreso que ele se sacrificou pela Rumi e o filme acabou e ele não voltou. Nossa, foi péssimo. E outra coisa, como assim eles não se beijaram? Meu Deus, como que você me deixa investido nessa química surreal que eles têm juntos e não rola um beijo, sabe? Um selinho. Até o Troy e a Gabriela se beijam no final de cada High School Musical, sabe? Nossa, foi um pecado, realmente. Daqui a pouco a gente fala sobre continuações, mas já adianto que eu acho bom esse cara voltar e eles ficarem juntos. Precisa ser uma prioridade pro futuro dessa franquia, tá certo? Bom, não sei se vocês viram, mas tem comentários circulando por aí de gente querendo que seja indicado ao Oscar do ano que vem e tudo mais. É muito irreal? Os fãs estão viajando? E a resposta disso é... não, e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. A própria Netflix já mostrou interesse em deixar guerreiras do K-pop elegível para a premiação de 2026. Por exemplo, um dos pré-requisitos é que o filme seja exibido por alguns dias em alguns cinemas dos Estados Unidos, em alguns cinemas de algumas áreas específicas, se eu não me engano. E eu soube que é exatamente isso que tá rolando agora, nesse momento. Pessoas estão saindo de casa para assistir guerreiras do K-pop nos cinemas e ficando por um determinado tempo, você já se qualifica para se candidatar. Então assim, ainda estamos bem distantes de qualquer anúncio de indicação, não vamos ter certeza de nada, mas sim é uma realidade completamente possível que a Netflix tente para a melhor animação e não ficaria surpreso que tente também para a melhor canção original. Qual música? Eu também ainda não sei. A que mais tá viralizando nas redes sociais que eu tenha visto é a Golden, né? Não sei se vão escolher essa, mas muito provavelmente vão ser essas duas categorias. E detalhe, todas as músicas indicadas no Oscar normalmente são apresentadas ao vivo pelos próprios artistas do filme. Olha só que legal. Então ia ser tudo de bom se as próprias Huntrix fizessem uma performance no mundo real justo no Oscar pro mundo todo ver. Ia ser incrível. Então bora ficar na torcida que tem tudo pra ser indicado. Ganhar eu já não sei, mas uma coisa de cada vez. Bora esperar pra ver no que vai dar, né? Agora, o que a gente já sabe no que vai dar é o futuro dessa agora franquia. Imagino que vocês já tenham visto, mas com o sucesso do filme no mundo todo, indo super bem de visualização na plataforma e também as músicas circulando por muito tempo na internet, a Netflix anunciou que pretende fazer uma trilogia, ou seja, mais 2 filmes com essas protagonistas, né? O que eu acho uma ótima ideia, desde que não leve anos e anos, né? A questão é justamente trazer de volta enquanto as pessoas ainda estão no hype, né? Estão interessadas. Anunciaram também um live action, ou seja, uma versão desse mesmo filme, da mesma história, só que com pessoas reais, sem ser animação. Aqui eu já acho uma ideia horrorosa. Talvez seja incrível, talvez, mas que mania chata essa de Hollywood de querer transformar tudo em live action. O que ajudou a dar vida à criatividade da história foi justamente a animação e como expressa bem as emoções, as interações entre as amigas, até sequências de ação, como a gente conversou. É o tipo de filme que se beneficia muito por ser animado. E a Netflix achar que vai conseguir fazer a mesma coisa em live action é um risco muito desnecessário, eu diria. E que, cá entre nós, eu não vi ninguém pedindo, né? Acho que o que a gente queria mesmo eram novas histórias, continuações, não em contar a mesma história que a gente já viu. Mas enfim... e eu vi também que eles estão vendo a possibilidade do filme virar uma peça musical. E isso eu achei massa. Foi o que falei agora. Terminei o filme querendo ir pra um show delas, né? Imagina ter uma peça, um show presencial que você possa ir mesmo. Mesmo que não seja aqui na minha cidade ou que tenha show aqui no Brasil, mas é uma ótima ideia. Manter o hype dos fãs até as continuações saírem é uma sacada assim muito, muito boa. No fim das contas, meus amigos, K-Pop Demon Hunters ou Guerreiras do K-Pop foi uma ótima surpresa. Acho que vou até assistir de novo, super divertido. Tô escutando as músicas direto, sem parar, virou assim minha nova personalidade. As protagonistas sozinhas já fazem o filme valer pra mim, são maravilhosas. A animação é boa, as músicas, como eu falei agora, excelentes. Espero ver alguma indicação no Oscar ano que vem, mas apesar disso, pra mim, eles trazem uma história com um formato, com um perfil que você já viu antes e com um desfecho que você também já viu antes. Se o final fosse menos apressado e eles tivessem trabalhado mais essa questão moral da sua melhor amiga ser quem você foi treinado pra temer e matar desde criança, acho que o resultado seria ainda melhor. Eu senti que o filme trouxe uma questão mais complexa do que eles mesmos seriam capazes de resolver ou aprofundar, sabe? Mas no final é um resultado muito positivo. Espero que os próximos filmes trabalhem mais essas questões,
quero conhecer mais delas, do Saja Boys também, quem sabe, aquele lá, o Dino ou o Dinu, espero que volte de alguma forma. Quem ainda não viu, recomendo, se você gosta de animação, se curtem qualquer uma dessas referências que eu falei hoje, Três Espiãs Demais, Meninas Superpoderosas, a questão de serem cantoras famosas com uma vida dupla, Hannah Montana, até Alvin e os Esquilos, por que não? Coloca aí Alvin e os Esquilos também. Você com certeza vai lembrar de alguma coisa assistindo. E claro, né, imagino que os fãs de K-pop achem no mínimo divertido. Inclusive, conta aí se vocês já assistiram, se gostaram, o que acham desses anúncios todos da Netflix de vários outros filmes. Gostaram do final? Mandem suas impressões nos comentários para quem tá escutando pelo canal do YouTube, podcast Sessão às 6. No Instagram nós estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6, tá bom? Que eu sempre fico de olho no que vocês mandam. E assim a gente vai chegando ao final da análise de Guerreiras do K-pop, já disponível na Netflix. Se gostou, curte, se inscreve, compartilha, avalia o meu trabalho, que ajuda demais a alcançar mais pessoas. Aos que escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Vou ficando por aqui, daqui a 15 dias temos um novo episódio, fiquem ligados. Um beijo enorme e até mais.